Prezados irmãos, minhas saudações em nome do Senhor. Nunca assistimos tantas reuniões sobre a família como atualmente, mas parece que foram, não, estão sendo preciosas, porque nunca se teve necessidade de as famílias estarem juntas por tanto tempo. É por isso que escolhi um assunto qual algumas irmãs já ouviram, mas hoje espero que os nossos ouvintes sejam compostos de todos os participantes da família, pais, filhos, marido, mulher, sogra e nora e, por fim, da família de Deus. O bom desejo do meu coração é que estes momentos que vamos passar juntos possam trazer alguma edificação para todos nós. E esperamos que o Espírito Santo venha ser o dirigente em tudo aquilo que aqui vai ser proferido. O verdadeiro cristão passa por esse mundo não como um viajor perdido, mas com seu destino certo, garantido por aquele que nos salvou. Disse-nos que ia nos preparar lugar. E que lugar? Na casa de seu Pai. E prometeu voltar para levarmos para si mesmo. Que companhia, para que onde ele estivesse, estivéssemos nós também. Porém, enquanto esse momento não chega, temos que ir caminhando. Só não podemos ficar parados. E nesse caminhar, nunca estamos só. Fazemos parte da Igreja de Cristo, o qual ele resgatou com seu precioso sangue, e estamos muito certos da companhia do Espírito Santo que habita em nós. Como crentes e pessoas normais, graças a Deus, temos sempre junto de nós pessoas que nos acompanham ou a quem acompanhamos aqui neste mundo. Por isso, damos à nossa palestra o título de Caminhando Juntos. A palavra de Deus, na sua sabedoria, logo nos levanta essa pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Escolhemos diversos trechos na Escritura para poderem exemplificar aquilo que queremos dizer com a ajuda do Senhor. A frase que daremos ênfase é caminhando juntos. Já que estamos falando de família, trataremos primeiramente marido e mulher caminhando juntos. Insistimos na pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Infelizmente, não falaremos aqui a irmão ou a irmã que tomaram decididamente o jugo desigual, iniciaram sua jornada de um modo desaconselhado pela palavra de Deus. Cuidado, jovens, é uma advertência. Para não prolongar muito, não vou citar exemplo de outros casais. O grande exemplo de um casal caminhando juntos, que gosta de apreciá-lo e tirar lições, pois no pequeno trecho que é referido, podemos encontrar uma quantidade apreciável de ensinamento. É o dos dois discípulos no caminho de Emaús. Sempre que ouço alguma referência a esse fato, dizem que não sabe o nome do outro discípulo, só de um que era Cleófas. Alguém pode questionar: quem pode dizer que ali era marido e mulher? Tudo que ocorreu naquela tarde leva-nos a confirmar que eram marido e mulher, mas o Senhor não nos deixa sem provas para poder afirmar. Leiamos em Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, o seguinte: e junto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. É bem intuitivo até o fim do relato. Chegaram com ele à sua casa, foi servido jantar, por isso não foi o mais importante do que desejo aqui dizer, mas sim o que eles dialogavam juntos pelo caminho, ao ponto de constranger aquele estranho companheiro a ficar com eles, porque já era tarde e já declinou o dia. Esse casal no passado, nossos irmãos, dão-nos um exemplo magnífico de como devemos nos conduzir. Reportemos aquele fato e aquela ocasião. Sabíamos que iam conversando tristemente sobre as coisas que haviam sucedido em Jerusalém, quando Jesus ressuscitado se aproximou e ia com eles. Será que da maneira como são travados nossos diálogos de marido e mulher,
O Senhor Jesus poderia se interferir neles sem nenhum constrangimento de nossa parte, ou dele também? Aqueles discípulos estavam sentidos mesmo, porque o Senhor conhece os corações. Não adianta eu querer dar para os meus irmãos uma ideia falsa da minha convivência no lar, quando o nosso Deus, sem que haja uma só palavra na minha língua, eis que Ele tudo conhece. Pessoas com padrão espiritual elevado, como daqueles nossos irmãos do caminho de Emaús, tiveram condições e privilégio de ouvirem na sua jornada o maior e o mais perfeito estudo bíblico de que se tem notícia na história da Bíblia, pois foi feito pessoalmente pelo Senhor Jesus. E começando por Moisés, disse ele, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E agora, alguém pode levantar a questão de que não temos mais essa oportunidade. O que acham os irmãos? Palavra do Senhor Jesus. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Há muito pouco interesse de nossa parte de procurar estudar a palavra de Deus, a maneira pela qual ele nos fala hoje, e sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso voltamos a insistir. Será que o Senhor Jesus resistiria caminhar um pouco conosco na nossa caminhada de marido e mulher? Será que temos uma palestra espiritual procurando crescer na apreciação de Cristo, do que Ele fez por nós, ou só falamos de problemas? Alguém há de dizer, são muitos problemas, concordamos. A crise está cada vez mais arrochada. E como? Mas estas coisas e outras mais são motivos para a briga entre um casal cristão? Procuremos juntos examinar as causas, como se Cristo estivesse no meio. Dirijo-me agora às irmãs. Costumamos querer levar um padrão de vida acima da possibilidade de ganho do esposo. Se trabalhamos fora, e às vezes, como está se tornando comum, ganhamos mais que o marido, e isso é motivo para desrespeitá-lo, esquecendo-nos que a mulher deve ser submissa ao marido. Até o dia do casamento, prometemos ser boas companheiras e com todas as virtudes positivas. Mas ao primeiro desencontro, tornamos-nos agressivas e mal-humoradas, cuja companhia o marido não tem mais prazer em participar. Prefere morar numa casa pequena do que com a mulher rixosa. Reparem, irmãs, no livro de Provérbios, só as mulheres são advertidas quanto à convivência matrimonial. Um irmão missionário hospedou-se num lar em que o casal tinha um conhecimento bíblico enorme, mas se tratavam asperamente, com a maior falta de educação, não respeitando a presença do irmão. Então ele conclui, o Senhor Jesus não gostaria de estar aqui. Todas as demais desavenças, irmãs, são porque as nossas leis deixaram de lado a palavra de Deus. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Para os irmãos tenho pouco o que dizer, pois só um versículo da palavra de Deus chega para responsabilizá-los. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É impossível que o marido que ama a esposa, como Cristo amou a igreja, que ela não seja de graça submissa a ele. Caminha junto da sua mulher, irmão? Ou ela é apenas sua cozinheira que lhe dá a refeição na hora e a roupa lavada a tempo? Se Cristo não for o centro do nosso lar, tudo desmorona. E quantos casais, crentes mesmo, nós estamos vendo por aí, caminhando sozinhos, e o pior, ao lado de outro que não é da permissão de Deus. Lembremos, irmão, que onde quer que estejamos, o Espírito Santo está em nós, e isso nos levará a pesar
mais as nossas palavras e, em consequência disso, teremos um lar em que Cristo desejava caminhar conosco. O que viram eles em sua casa? Pais e filhos caminhando juntos. Caros irmãos, só este título já nos coloca num lugar de imensa responsabilidade. Meditação e sondagem mesmo. Leva-nos imediatamente a pensarmos qual tem sido o nosso comportamento nesse sentido. Primeiramente, não vou me omitir de falar. Infelizmente, não posso mais, e com muita tristeza, usar desse expediente, e só faço em oração. Ponha a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. A distância física e espiritual dos meus descendentes é enorme, com algumas exceções, poucas. Espero na misericórdia do Senhor que eu possa vê-los confessando o Senhor Jesus como Salvador de suas almas, antes da minha partida e até mesmo depois dela, a saber, antes da volta de Cristo. E agora, num espírito de humildade, deixemos que o Espírito do Senhor nos fale o que tenhamos, nos fale e tenhamos aquele desejo do salmista, no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece meus caminhos e guia-me pelo caminho eterno. Voltemos ao nosso assunto, pais e filhos caminhando juntos. Vamos buscar na Bíblia um exemplo maravilhoso de pai e filho caminhando juntos. E não podia ser outro senão Abraão e Isaque no caminho de Moriá. Conhecemos o início dessa história, como foi milagrosa e desejada a chegada daquele menino. Seu pai já era da idade de 100 anos e sua mãe, além de estéril, também avançada em idade. Diz-nos a palavra de Deus que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. E nisso chegou Isaque, cujo nome quer dizer riso. Sara disse, Deus me tem feito riso. Imaginemos, irmãos, a criação daquele menino, filho da promessa, filho da velhice, somos mais condescendentes de passar a mão, filho único, riquíssimo, muitas outras virtudes. Será que foi criado cheio de vontade? Será que Isaac respeitava seus velhos pais? E como? Costumamos ouvir, mas os tempos mudaram. Houve uma guinada dos anos 50 para cá, enorme. Há um abismo entre as gerações. Entre Abraão e Jacó e Isaque havia uma diferença de quase 3 gerações. Mas alguém ainda pode pensar, mas isso foi naquele tempo que não havia as coisas que existem hoje. Irmãos, prestemos atenção, já existia Sodoma e Gomorra. Mas Isaac foi criado num lar onde o nome de Deus era amado e temido, e seu pai tinha por costume, onde chegava, erigiam um altar ao Senhor. Isso fala-nos de adoração. Os nossos filhos, na maioria, nem conhecem essa expressão, pois quase não observam seus pais preocupados em estar nas reuniões e muito menos na reunião da ceia, que é a reunião de adoração. Pode ser que agora, com esse isolamento forçado, possamos mudar as nossas atitudes. Irmãos, o altar dos nossos lares, onde antigamente a oração e a leitura da palavra de Deus, chamados cultos domésticos, em redor da mesa com os filhos, era insubstituível. Foi tocado por um objeto eletrônico, a televisão, que controla todas as nossas emoções morais e espirituais e o nosso tempo. Sabendo ser aproveitada, tem o seu valor. Esse prejuízo agora ficou para trás. Surgiu o celular como um grande sinal da ciência multiplicada. Ficamos impressionados como num aparelho tão pequeno somos informados de tudo que há no mundo numa fração de segundo. Uma utilidade enorme, mas o prejuízo que tem alcançado essas gerações é impressionante. Esse aparelho insignificante, a primeira coisa que aboliu foi o diálogo entre as pessoas. É raro ver alguém sem um na mão. Traz notícias que nos interessam, mas a maioria para nos prejudicar. De dentro dos presídios, os bandidos orientam as gangues aqui fora, dando prejuízo enorme, muito bom, quando não matam as pessoas.
Crimes e roubos terríveis são tramados somente através desse aparelho. E agora, com o uso do fake news, pessoas sem escrúpulo estão usando para mandar para a mídia fatos relevantes sobre notícias falsas, prejudicando principalmente os meios políticos das pessoas em eminência. E nos lares evangélicos, os quais estou me referindo, não há mais o diálogo entre marido e mulher, pais e filhos, que se alimentam o dia inteiro com seu uso. Nos dói a alma ver nossas criancinhas portadoras desse aparelho, sabendo utilizá-lo de um modo impressionante. As crianças atuais não brincam mais. Os adolescentes, até na hora da reunião, estão tão viciados que não conseguem ficar sem usá-lo, e às vezes com o companheiro discutindo o fato. E será que são só os adolescentes? Satanás teve tirar... Esses aparelhos estão conseguindo o propósito que Satanás teve, tirar a sensibilidade das pessoas e especialmente desses caráteres de informação. Os adolescentes, as crianças e até os jovens e adultos que estão familiarizados com essas programações que assistem, essas cenas de crime, violência, drogas, sexo, etc., é difícil levá-los a sentir o quanto foi o tremendo sacrifício de Cristo na cruz, morrendo pelos nossos pecados, e como temos necessidade de aceitá-lo para a nossa salvação. Essas programações estão tornando a palavra de Deus desacreditada. Dizendo que os tempos mudaram, trocaram a palavra prostituição por envolvimento. E para a nossa tristeza, citam igrejas evangélicas que realizam um casamento que o Senhor não aprova. Pais, homens, como são tratados e orientados os nossos filhos quanto às suas necessidades e às coisas de Deus? Falta-nos, às vezes, o equilíbrio. Ou somos muito ríspidos e intransigentes ou frouxos. Só caminhamos juntos se fizermos a vontade dele, seja qual for. Às vezes, irmãs, a culpa é nossa. Empetecamos tanto as nossas meninas que depois ainda que abramos os olhos, não há mais remédio e é tarde demais. Deixamos transparecer para nossos filhos o temor e a obediência pela pessoa do Senhor Deus e do seu Filho Jesus? Damos a eles o primeiro lugar em nossas vidas? Voltemos ao exemplo bíblico que escolhemos para ilustrar esse tópico, sobre Abraão e Isaque. Eles já tinham caminhado 3 dias a pé, e no terceiro dia que iam naquela caminhada, vendo o lugar de longe onde seria oferecido o holocausto, deixaram os servos, os jumentos, e colocando a lenha do holocausto sobre os ombros de Isaque, assim caminharam ambos juntos. Nos comove esse fato. Como deve ter sentido no coração daquele pai ante a pergunta do filho: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, pai? A sua resposta: Deus proverá, meu filho. E aí continuaram ainda caminhando até chegar àquele lugar tão triste. Abraão, uma linda figura de Deus, e Isaque, uma linda figura de Cristo. E aquele filho foi até aquele lugar na sua obediência, deixando-se amarrar, mas o Senhor se interveio. Deste fato não sabemos mais o que admirar, se a obediência de Abraão ou se a docilidade do filho, que se deixou amarrar para ser sacrificado. Hoje é até difícil convencer nossos filhos a ir às reuniões da igreja e também se comportarem dignamente durante os trabalhos, incutindo neles o temor do Senhor e como devemos nos comportar com certa reverência. Será que nós, adultos, temos dado esse exemplo? Ficamos cientes, irmãos, isso é o reflexo da nossa convivência cristã com os nossos filhos. Moramos debaixo do mesmo teto, mas não caminhamos juntos. Eu me lembro de uma ilustração de um garoto que ficou muito impressionado com a palavra cristão e fez a pergunta para o seu pai: papai, o que é um cristão? O pai, aquele crente de testemunho muito ruim, né? O cristão, meu filho, é um homem que teme a Deus, que vive muito bem com a sua família, que paga as compras que deve, que relaciona bem com os seus vizinhos. E aí o filho: não, pode parar, papai, pode parar.
Eu só quero uma coisa. O senhor conhece algum cristão? Não pense, deu para entender? Não pense também que agi assim quando tinha meus filhos junto de mim. Hoje só posso aplicar na minha vida aquela escritura que diz: de que se queixa o homem, queixe cada um dos seus próprios pecados. Para encerrar essa parte, lembro de uma coisa que li há tempos. Certa assistente social evangélica encontrou numa favela um garoto muito aleijado que não podia andar. Interessou-se e compadeceu-se muito do seu caso e, por meio dos seus conhecimentos, conseguiu que um cirurgião de renome o operasse, o que foi feito com tanto sucesso que o garoto não só pôde andar, como jogar futebol. Depois que esse garoto tornou-se homem, essa assistente social perguntou em uma reunião, após relatar esse fato, o que achavam que era esse rapaz nessa época. Uns responderam, um médico, o outro, um grande benfeitor, o outro, um missionário. Porém, ninguém acertou, disse ela com tristeza. Todos vocês se enganaram. Ele está na prisão, sentenciado à cadeira perpétua por assassinato. E continuou. Nós nos desempenhamos totalmente em ensiná-los a caminhar, mas deixamos de ensiná-los para onde caminhar. Que esse fato seja um alerta para os pais que ainda têm oportunidade de fazê-lo. É muito citado e lembrado o versículo de Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Como poderemos instruir nossos filhos neste caminho se não caminharmos junto com eles? Outro tópico, sogra e nora caminhando juntos. Talvez nos parecesse necessário abordar esse tema, mas somente uma pergunta: será que as sogras e noras que conhecemos estão caminhando juntas? Logo nos vem à memória o exemplo de Noemi e Ruth. Irmã que é sogra, tem procurado ser uma mãe para sua nora? Ou nora, será que os que lhe conhecem podem dizer para sua sogra o que Noemi ouviu a respeito de Ruth? Pois tua nora te ama e ela te é melhor do que 7 filhos. Como estamos comemorando desde maio os meses da família, não só as irmãs, mas a igreja participando, desejei citar alguma escritura que nos autorizasse a incluir todos debaixo desse tema como família. Lembrei-me de Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Irmão, nós fazemos parte dessa família tão importante. E assim, Sandra, estamos caminhando juntos. Primeiro, numa deferência toda especial à união feminina dessa igreja, por meio da sua diretoria, quem planejou essas reuniões tão agradáveis, que vieram substituir as reuniões presenciais. Como irmãs, estamos caminhando juntas no propósito de servir ao Senhor. Lembremos de nossas irmãs do passado, que havia juntos seguido ao nosso Senhor na sua viagem, na última viagem desde a Galileia até Jerusalém, mais de 100 quilômetros a pé. Delas temos um exemplo maravilhoso. O Senhor Jesus representava algo em suas vidas. Suas preocupações eram como amenizar aquela tão dura caminhada, sabendo qual seria o seu fim. Sempre temos presidentes eficientes, e agora a nossa irmã Nair, cheia de planos e pondo alguns em prática, infelizmente tem passado por problemas difíceis, ela e sua família, mas esperamos no Senhor que em breves dias, se for da vontade dele, ela possa assumir as suas atividades juntamente com a diretoria e nós, as sócias. Que depois desse isolamento tenhamos mais desejo de frequentar as nossas reuniões, pois nas épocas normais são poucas que participam. Voltamos às nossas irmãs do passado. Não lemos que houvesse problemas para ela em casa, pois o acompanharam desde a Galileia, assistindo à sua classificação, quando apenas um dos 12 apóstolos, o apóstolo João, o acompanhava, sendo que Maria Madalena estava ao pé da cruz. No sábado só ouvimos falar delas, preparando aquelas coisas que é costume dos judeus. E diz na palavra,
E, de manhã, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. E aconteceu que, estando elas perplexas, que maravilha, viram o túmulo vazio. Que prêmio para nós, mulheres, saber que quando procuramos honrar e testemunhar do nosso Senhor, somos sempre compensadas, não somos marginalizadas. Quando leio essa escritura em João 20:18, fico impressionada com o comportamento de Maria Madalena. Fez tudo como devia fazer, quando viu o túmulo vazio. Correu e foi aos discípulos, Pedro e João, e não era perto não, e avisou-os. Embora eles viessem correndo, chegaram e viram como tinha sido informados, e voltaram para casa. Mas Maria Madalena ficou. E foi registrado o mais lindo diálogo que ela teve com o seu Senhor, sem saber quem ele era. Ora, o privilégio que teve de ser a primeira pessoa ao ver o Senhor ressuscitado e incumbida de levar aos discípulos a notícia de Jesus ressuscitado. Eu, como mulher, sabendo que meu Senhor valoriza tudo aquilo que lhe é feito, que é feito para ele, com sinceridade, me sinto compensadíssimo. Uma pergunta para as sócias. Somos sócias empenhadas, juntas, no trabalho do Senhor? Ou ficamos de fora a criticar o trabalho das outras? Ou somos sócios que só fazemos parte nas comemorações festivas? Agora, para terminar, como igreja, estamos caminhando juntos? Atos, primeiro o capítulo que fala da criação da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E todos os que criam estavam juntos. Será que este, irmãos, tem sido o nosso empenho? Qual tem sido a sua apreciação sobre as nossas reuniões de oração? Talvez você não tenha vindo, por isso não sabe que são poucos crentes que se deslocam para estarem juntos nas quarta-feiras, no princípio da reunião. É uma pena, nesse nosso salão, que em qualquer data festiva fica repleto nessas noites, fica semi-vazio, não estando mais, porque é a noite, porque no final é o ensaio, é a noite do ensaio do coral. Lembro-me de quando anunciou uma possível catástrofe, a nossa casa se encheu na noite de reunião de oração. E agora, irmãos, não estou me referindo à época da pandemia. Coisas piores, tremendas estão nos cercando. Lares sendo destruídos por Satanás, o mundo tragando nossos filhos, e nós ficamos pelo menor motivo em casa. Conhece o grau de espiritualidade de uma igreja pela sua reunião de oração. Diz-nos o trecho de Atos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e depois no versículo abaixo, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Estamos juntos na reunião de estudo às quinta-feiras? Só quem as frequenta pode responder. Noites lindas, não havendo motivos maiores que nos impeçam, e a nossa casa quase vazia. O que está acontecendo? Quantas lições da escola dominical sobre avivamento? Mas a palavra de Deus diz que o amor de nos esfriará. Que não seja, meu Deus, da minha parte. Não há muito interesse pelo aprendizado. Precisamos crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, por certo, esforçaríamos para não faltarmos às reuniões, e principalmente a reunião da ceia do Senhor. Essa reunião é tão importante que a igreja, no seu início, com pouco conhecimento e perseguições, perseveravam na comunhão e no partir do pão. Finalizando, Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quando veres que vai se aproximando aquele dia. Esforcemos, irmãos, mais do que nunca, estarmos juntos, suportando-nos uns aos outros em amor, aguardando ansiosos a volta de nosso Senhor.